Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá bom o áudio ou não? Tá bom, professor. Então, beleza. Então, o que é temperatura? Ó, aqui nós temos a definição do que é temperatura. Ó. Temperatura é a grandeza física associada à energia cinética média das partículas do corpo. Resumindo, se eu tenho uma maior agitação das partículas, a minha temperatura vai estar maior. Se eu tenho uma agitação baixa de partículas, a minha temperatura vai estar menor. Então, a temperatura está ligada na agitação das partículas, tá? Então, por exemplo, a temperatura do ambiente está, por exemplo, 40 graus. Quer dizer que alguma coisa está esquentando, está quente, né? E faz com que as partículas do ambiente fiquem mais agitadas. Por isso, a temperatura vai estar mais elevada. Então, a temperatura está ligada diretamente à agitação das partículas. Existem diversos tipos de termômetro. Aquele observado na imagem de abertura é um termômetro de álcool. A cor vermelha se deve à inserção de corante, já que o álcool é transparente. Então, qualquer líquido que você colocar dentro de um termômetro, ele vai expandir seu tamanho, né? Porque você vai transferir calor para aquele termômetro, né? Para que houvesse dilatação no líquido do termômetro da figura da abertura, foi necessário que o Sol transmitisse calor ao instrumento, até que fosse atingido o equilíbrio térmico. Logo, podemos definir calor como: calor é a energia térmica transmitida de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Ou seja, quando você coloca o termômetro debaixo do seu braço, né? O calor é até essa transferência da energia térmica do seu corpo, ou seja, você está quente, não vai? Então você vai transferir, o calor é a transferência dessa energia térmica para o termômetro. Aí eu te pergunto, quando vocês falam assim, nossa, hoje está muito calor, isso está certo ou está errado? Está errado? Por que está errado? Não sei não, senhor. Oi? Não sei explicar. Ó, vamos lá, recapitulando então, vocês têm que saber essa diferença, tá? Isso é muito importante. A temperatura está ligada diretamente com a agitação das partículas. E o calor é essa transferência de energia térmica. O corpo que está mais quente passa calor para quem está mais frio, no caso, né? Até que as temperaturas se igualem e o equilíbrio térmico seja atingido. Então, quando você fala, hoje está muito calor, está errado. Por que está errado? Hoje a temperatura está mais alta, né? A temperatura ambiente está mais alta, porque o calor é a transferência de energia. Não que hoje o dia está calor, está quente, está calor. Não está calor. A temperatura do dia está mais elevada, não o calor, tá? Agora, porque o calor é comum a gente falar isso, mas é uma fala errada, né? É uma fala errada, não está certo. Calor é a transferência. O que está relacionado ao aumento da temperatura estar mais elevada é a temperatura mesmo, né? Temperatura, não calor. Calor é outra coisa, é outro conceito, né? Mas, assim, todo mundo tem esse costume de falar, né? Fala um pouco errado. Escalas termométricas. Vai ter que acabar essa matéria? Então, quais são as escalas termométricas? É as escalas que eu falei para vocês, né? O Fahrenheit, o grau Celsius e o Kelvin. Então, como eu disse, o Kelvin é a unidade padrão, não é falado em grau, é só Kelvin mesmo. E aqui nós temos alguns tipos de termômetro, né? Esse aqui é o termômetro de mercúrio e tem esses termômetros digitais. Esse aqui é da pistolinha, né? Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos e lá a temperatura é em graus Fahrenheit, quando você volta aqui para o Brasil, eu quero falar, olha, lá nos Estados Unidos está 150 graus Fahrenheit, por exemplo. Você consegue ter noção do que é 150 graus Fahrenheit? Não, porque para nós aqui que nós utilizamos o grau Celsius, eu sei que, por exemplo, se o dia está com uma temperatura de 40 graus Celsius é porque está muito quente. Não está calor, cuidado. O dia está muito quente, porque a temperatura está muito elevada.
Se eu falo que a temperatura do dia aqui em Chapadão está 2 graus Celsius, eu sei que está muito baixa a temperatura e vai estar muito frio. Então, por conta dessa condição que nós moramos aqui e nós convivemos com a temperatura em graus Celsius, nós não conseguimos mensurar a temperatura em grau Fahrenheit. Mas você pode fazer uma conversão, né? Se você sabe a temperatura em graus Fahrenheit e você sabe a temperatura, você quer descobrir quanto que é graus Celsius, por exemplo, quanto que 50 graus Fahrenheit vale em graus Celsius, você pode fazer uma conversão de unidades, tá? Como que faz isso? Ele sempre pega como parâmetro, né, ó, o ponto de fusão da água, que é o 0 grau, né? E o ponto de ebulição, 0 graus Celsius. O ponto de fusão é quando ele sai do estado sólido e passa a ser líquido, né? E o ponto de ebulição é quando ele está muito quente e começa a virar vapor. Então, a relação de todas as escalas é o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição. Então, por exemplo, o ponto de fusão da água em graus Celsius é 0, né? Eu sei que se a temperatura baixar menor que 0, o que acontece? Eu vou começar a ter o estado sólido da água. Então, no grau Celsius, 0 a 100 graus. Porque se eu esquentar a água, por exemplo, mais que 100 graus, ela vai começar a evaporar, certo? Então, esses são os parâmetros, ó. Já na escala Fahrenheit, o que acontece? O ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. O Kelvin, o ponto de ebulição, de fusão, desculpa, é 273 e o ponto de ebulição 373. Então, como que ele chegou nessa relação, nessa fórmula, né? Ele pega, ó, a temperatura, por que acontece? Quando você coloca esse termômetro para medir alguma temperatura, por exemplo, de um corpo, o que acontece? Esse líquido dentro do termômetro, ele tende a expandir, não é? Então, eu tenho que calcular pela diferença. O grau Celsius que eu vou ler aqui, menos 0, que é o ponto de fusão, dividido por 100, que é a temperatura de ebulição, menos 0. Por quê? Eu consigo saber qual foi a variação desse líquido, quanto que ele variou. E aí eu descubro qual é a temperatura, né? Então, eles fizeram essa relação e descobriram essas fórmulas aqui, ó. Tá? Ó. Essa relação. Grau Celsius dividido por 5 é igual a grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9. É igual a... Aqui está faltando um negócio, tá, pessoal? Ó, é T menos 273 dividido por 5, tá? Aqui só faltou T menos 273 dividido por 5. Beleza? O T é o Kelvin, tá? É que na hora de colocar na fórmula, pela convenção, eles definiram que iam colocar o T no lugar do K, quando fosse falar de Kelvin. Beleza? Então, vamos lá, um exercício para ver se vocês realmente entenderam o conceito de calor e temperatura. Exemplo, qual é a temperatura do corpo humano em Fahrenheit e Kelvin? Considere que a temperatura média do corpo humano é de 36 graus. Então, eu sei que 36 graus Celsius, né? Começar a falar Celsius. A temperatura do nosso corpo é 36 graus Celsius. Mas aí, como é que eu descubro em grau Fahrenheit? Você está na apostila junto comigo, Carlos? Vira a página. Eu estou aí no final dessa página, tá? Vendo esse exemplo, esse exercício resolvido? Estou aí, tá? Considere a temperatura do corpo humano de 36 graus. Tá, a temperatura do nosso corpo é 36 graus Celsius, mas quanto que vale em Fahrenheit? Quanto que vale em Kelvin, né? Então, como que você faz esse cálculo? Você vai utilizar aquela relação, ó. Primeiro ele vai converter de graus Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou esquecer esse pedaço da fórmula e vou utilizar só esses dois aqui, tá? Porque eu vou converter de graus Celsius para Fahrenheit. Então, só vou usar essas duas relações. Então, grau Celsius dividido por 5 é igual a grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá? Eu sei que a temperatura do corpo humano é 36 graus Celsius. Então, ele substituiu aqui, ó, 36 no lugar desse ΔC, tá? ΔC não, ΔC. Que é a temperatura em graus Celsius, tá? Dividido por 5, igual
a temperatura Fahrenheit que eu quero descobrir, menos 32 dividido por 9. Joguei na fórmula. O que eu faço agora? Multiplico cruzado, né? Ó. 5 vezes temperatura Fahrenheit menos 32 igual a 36 vezes 9, porque eu multipliquei cruzado. Tá? Resolvendo a conta, eu vou chegar aqui. A temperatura do corpo humano em Fahrenheit é igual a 96,8. Olha que interessante, é bem diferente do que nós estamos acostumados, né? Se você falar assim, nossa, a pessoa está com 96,8 graus, aí você vai falar assim, morreu, pegou fogo, né? Porque tem que falar 96,8 graus Fahrenheit, porque aí você vai saber que é a temperatura média do corpo humano, tá? Em Fahrenheit. E depois para converter para Kelvin, né? Então eu vou utilizar o pedaço que fala sobre graus Celsius. E aí? Vai ser aqui em cima. Professora nova? Acho que ela é online, né? Onde, Luciano? Não sei. Mas se for, vai ser aqui em cima. Então aqui, pessoal, eu coloquei o grau Celsius dividido por 5 igual a T menos 273 dividido por 5, né? Corta 5, ou se tem dúvida, multiplica cruzado, né? Ó. Aqui ele multiplicou cruzado, ó. Então eu sei que 36 graus Celsius, que é a temperatura do corpo humano, vai ser quanto em Kelvin, né? E você multiplica cruzado de novo, ó. Vai chegar aqui na temperatura, vale 306 kelvins, tá? Olha que interessante, então, ó. 36 graus Celsius é a mesma coisa que 96,8 graus Fahrenheit e 306 Kelvin. Então, quando você vai para um país que tem outra unidade de medida de temperatura, você fica perdido. Porque é fora do que a gente está acostumado a ver. Então, você fica fazendo conversão de unidade. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Não, professor. Certeza? Sim. Então, beleza. Ó, vamos lá então. Vamos começar a fazer os exercícios, depois a gente termina na próxima aula. O que a gente não conseguir fazer vai ficar como tarefa, tá? Vamos lá então, ó. Terminologia, módulo 18, página 146. Todo mundo junto comigo. Opa. Exercício 1. Reescreva as frases que ficam conceitualmente corretas. Diminua a temperatura do ar-condicionado, porque estou com muito calor. Está certa essa frase? Diminua a temperatura do ar-condicionado, porque estou com muito calor. Como é que você colocaria, então? O que está errado aí? Me fala. Vamos lá, todo mundo participando comigo. Não sei não, professor. Oi? Não sei não. O calor está errado, né? Então como você escreveria? A temperatura está alta. Ó, você pode falar assim, ó. Diminua a temperatura do ar-condicionado, porque eu estou recebendo calor do ambiente. Não estou com calor. Eu estou recebendo calor do ambiente. Então, quer dizer, eu estou com calor, quer dizer que o ambiente está quente e ele está passando calor para o meu corpo. Entendeu? Então, você pode escrever assim, ó. Diminua a temperatura do ar-condicionado porque estou recebendo calor do ambiente. Porque lembra que o calor é a transferência da energia térmica. Então, por exemplo, se eu entro numa sauna, tá? Você vai numa sauna. Você está recebendo calor da sauna. Entendeu? Você não vai estar com calor dentro da sauna. Não, você vai receber o calor da sauna. Porque o calor é a transferência da energia térmica. Entendeu? Estão copiando aí? Sim. O B, ele fala o seguinte, o B, ó. Vou colocar a blusa para me aquecer, pois estou com frio. O que está errado aí? Como é que eu posso escrever essa frase? Porque eu estou com frio, eu estou com calor. Tá certo isso?
Estou com Não, não tá. Não, porque tem que aumentar daí. Então você pode colocar assim, ó. Vou colocar a blusa, pois eu estou perdendo calor para o ambiente. Né? Porque assim, ó, para você estar com frio, que a gente fala, quer dizer o quê? Que o nosso corpo está na temperatura normal, certo? Por conta do ambiente estar mais gelado, né? Uma temperatura mais baixa, é como se o seu corpo perdesse calor para o ambiente. Porque você vai ficando com frio. Essa sensação do frio quer dizer que o seu corpo perde calor para o ambiente. Entendeu? Então, estar com frio, estou com calor, está errado, tá? Se você está com calor é porque você está recebendo calor do ambiente. Se você está com frio, é porque você está perdendo calor para o ambiente. Entendeu? Lembrando Entendi. que o calor, ele sempre vai ser de quem está com a temperatura mais alta para quem está com a temperatura mais baixa. Então, por exemplo, eu e o Carlos, nós estamos aqui na sala de aula. Se aqui estiver gelado, quer dizer o quê? O nosso corpo está mais quente, né? Então, quem vai perder calor? O nosso corpo perde calor para o ambiente, porque nós estamos com uma temperatura mais alta que a temperatura do ambiente, tá? Certo? Então, ó, o exercício 2, o 3, o 4 e o 5 vão ficar como tarefa, beleza? E a gente corrige na próxima aula. Beleza. Já vai dar horário. Deixa eu só ver quem está aqui na reunião. Vamos lá. Hoje é dia 13 do 8. Augusto está aqui. Carlos Augusto está aqui também. Catarina, tá aí? Rapidinho, gente. Catarina tá aí? Eduardo, tá aí também? Gabriel Barbosa. Gabriel não tá, né? Gustavo. Tô aqui, professor. Pessoal, pelo resto, todo mundo dormindo? Só o Gustavo tá participando da aula? João Vitor Colete. Faltou. Josué. Marcos Franco. Josué tá aí? O professor, foi mal aí por não ter respondido a chamada, fui mijar. Tranquilo. Josué Franco? Faltou de novo? Mas ele tá na chamada, professor. Oi? O Josué, ele tá na chamada. O Gabriel e o Josué. Exato, faltou, né? Júlia Vasconcelos. Júlia. Também faltou? Faltou, professor. Me ajuda aí, Guto, vai falando pra mim. Larissa Mastrocola. Larissa, eu acho que faltou. Gente, tá todo mundo faltando. Luara. A Luara também faltou, parece. Meu Deus. Faltou. Luísa. Tô aqui. E Luiz Eduardo. Aí. Eduardo tá aqui. Luiz Felipe. Tô aqui. Maria Luísa. Aqui, professor. Maria Rita. Faltou. Marina. Aqui. Tá aí? Uhum. Matheus. Matheus tá. Milene. Eu tô aqui. Nayana. Faltou. Otávio. Otávio tá, professor. Tô aqui. Pietra. Também tá, professor. Pietra, dá um oi aí pra mim. Você não ficar com falta. Ricardo. Ricardo aqui. também tá. Samuel e Sofia.
Samuel tá aí? Sofia também, né? Beleza, gente, ó. Então faça os exercícios 2, 3, 4 e 5 e eu corrijo na próxima aula, combinado? Combinado. Combinado. Beleza. Combinado. Tá? Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.